Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma história da colonização recente de Rondônia. Me chamo Rogério Link e vou apresentar para vocês hoje a introdução do meu livro Especialistas na Migração Luteranos na Amazônia. Essa imagem que vocês veem aqui ao fundo, né, da igreja é a igreja de Espigão do Oeste, a igreja luterana de Espigão do Oeste, um dos principais pontos e reduto dos imigrantes pomeranos que aqui vieram para Rondônia, na década de 70, 80. Né? O objeto de estudo da pesquisa é a presença de luteranos na região amazônica, que dentro da estrutura eclesiástica dessa região existem dois sínodos, né? Mas o foco do estudo é o sínodo da Amazônia, que é esse mapa que a gente vê aí, compondo os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e parte de Mato Grosso. O período da pesquisa é 1967, que é a chegada dos primeiros imigrantes aqui na região de Rondônia, né? E vai até 1997. Essa data de recorte final é quando há a incorporação da estrutura da igreja aqui da região amazônica dentro da estrutura geral da igreja, ou seja, dentro como acolhido já como um sínodo dentro dessa igreja. Então essa versão final seria desde o início, do começo até o reconhecimento dessa região como uma unidade igual às outras dentro da estrutura eclesiástica da Igreja Luterana. O objetivo maior da pesquisa, portanto, é analisar a experiência eclesial, comunitária e existencial dos luteranos nessa região, com a finalidade de compreender o lugar próprio do religioso e das instituições religiosas nos processos de colonização e ocupação de uma nova área de colonização, no caso, a Amazônia. Qual é essa igreja, portanto, né, que a gente está falando de ISLB? ISLB significa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Então, é uma igreja que vem na tradição germânica. Ela chega aqui na região, no sul do Brasil, né, com a migração, começa a chegar na região sul do Brasil e sudeste do Brasil a partir de 1824. Né? E, então, entre 1824 a 1886 é o que a gente chama de período congregacional ou de comunidades livres, quando cada comunidade, portanto, era autônoma, elegia os seus próprios párocos, né, seus próprios pastores, ou vinha de fora, né, esses pastores. Então elas eram livres, totalmente livres. Depois a gente tem um período que é chamado de formação dos sínodos, né? Quando essas comunidades livres se congregaram em sínodos, né? Independentes, e depois a gente tem mais um período de formação, né? Que é da Igreja Nacional, que é justamente quando os imigrantes vão chegar aqui em Rondônia, os sínodos estavam se unindo em uma unidade federativa, numa igreja, né? Os sínodos independentes se juntando numa igreja. Ela passou também por um período que ela denominou esse sino no novo organograma da instituição de regiões e distritos, regiões eclesiásticas e distritos. A região aqui da Amazônia era dividida em dois distritos, o distrito aqui da Amazônia mesmo e o distrito do Mato Grosso, né? Dado as suas importâncias e diferenciações. E a partir de 1997 até o presente, ela assume uma nova nomenclatura de sínodos, né, que é a atual conjuntura. Né? Então, ela se divide em as comunidades na base, as comunidades se unem em paróquias e as paróquias se vinculam em sínodos. E o sínodo da Amazônia, como a gente viu naquele mapa, é aquela estrutura, né, preenche todos os 4 estados, mais uma partezinha do Mato Grosso. A sede dessa instituição é em Porto Alegre. Né?
E este que vocês veem aqui é o símbolo, que é um símbolo justamente que parece muito com símbolos de Brasília. E é justamente isso, que é dar essa vinculação com a identidade nacional, né, vinculando-se a Brasília, porque a igreja estava nascendo nesse período, né, como que Brasília tinha sido construído, então ela adota esse símbolo, né, que vincula, portanto, com a identidade brasileira. Aqui a gente tem então um mapinha dos sinos, né, que compõem atualmente a ISLB, a Igreja Evangélica de Confissão Ana no Brasil. Então, esse é o nosso sino, né, em questão, que é o número 1 aqui, o Sínodo da Amazônia. O número 6, que é esse aqui, é o Sínodo do Mato Grosso. Então, essas duas unidades. Então, as áreas missionárias da época em questão que a gente vai começar a estudar, que eram os distritos, né, missionários, esses dois aqui, se transformaram nesses dois sínodos. E como a pesquisa está estruturada? Bom, tem duas partes principais. Dentro dessas partes principais tem capítulos, né, que desenvolvem. E essas duas partes são assim, chama-se assim, do sul e sudeste do Brasil para a Amazônia e a reprodução do ethos cultural. Ou seja, está vinculado justamente nos imigrantes, né, no pessoal, nos leigos, né, nas pessoas que não desempenham funções religiosas, ou seja, na base da igreja mesmo. E o segundo capítulo, a segunda parte, né, que tem capítulos dentro, né, tem cada parte dessa tem 5 capítulos e outras subdivisões. Na segunda parte, se chama a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, assumindo o trabalho nas novas áreas de colonização. O foco aqui agora é partir para a instituição eclesiástica, o papel que ela desempenhou. Então, é trabalhar a construção dessa estrutura, das pessoas que estiverem envolvidas, né, na direção dessa igreja, dessa estrutura aqui na região. A justificativa para a realização da pesquisa, ela parte primordialmente da minha relação com a terra, porque eu sou filho de imigrante que veio aqui para Rondônia na década de 70. Então eu tenho uma vinculação umbilical, isso sempre me mobilizou. Eu queria entender mais, né, o processo de colonização aqui da região e da formação da igreja. Então, esse é o principal motivo que me levou, né? Aí tem outros motivos também, né? A ISLB ela é uma instituição recente, né? E também então faltam muitos trabalhos na área de história sobre essa instituição, sobre essa igreja, trabalhos científicos, né? Nesse sentido. E para Rondônia ou para a Amazônia muito mais, né? Aqui menos falta mesmo, né? Então esse trabalho que eu desenvolvi, essa pesquisa que eu desenvolvi, é a primeira pesquisa que foi feita, né? A primeira pesquisa científica desenvolvida aqui na região. Então, essa é uma importância muito, né, que justifica a pesquisa. Existem muitos trabalhos em relação ao fenômeno migratório geral, né? Então, existem vários, né? A partir de uma perspectiva mais da sociologia, social, econômica, né? Mas o viés cultural, não. Então, o viés cultural também é muito importante para mim, né? E a migração a partir de uma instituição eclesiástica não tem, né? Então, faltava isso. Então, por isso se justifica também essa pesquisa. A importância da pesquisa, ela é pioneira nesse sentido, né? O papel da religião na conquista e ocupação de um novo Estado. Então, isso é fundamental, né, para essa pesquisa. Já um referencial teórico que baliza a pesquisa, ele está dentro do campo da história social e cultural, como não poderia deixar de ser. Então, tem muito dos estudos culturais da Inglaterra, né, da França, da Escola dos Análises, da história cultural. Né? Aqui no Brasil, a história agrária, que é um campo desenvolvido, né, muito fortemente já. José de Souza Martins é um expoente nessa área. Então, eu me apropriei dessas ferramentas, dessas pesquisas para poder desenvolver, né,
a minha própria pesquisa nesse campo. E, obviamente, também uma preocupação muito grande, porque como eu estava fazendo história imediata, história que estava acontecendo, que as pessoas estão vivas, que viveram, né? Não é bem história imediata que eu estava fazendo, né? Mas as pessoas que estavam participar de todo esse processo, a maioria estava viva, né? Então a minha pesquisa compartilhava um pouco dessa história imediata, né? A história feita no momento. Então, por exemplo, as fontes. Se as pessoas estão vivas, se pode fazer pesquisa, né? Com essas entrevistas com essas pessoas. Então, essa pesquisa trabalhou muito com entrevistas, né? Tanto entrevistas em profundidade, né? Semi-estruturadas, quanto livres, e também pesquisas qualitativas, né? Survey. Então, essas pesquisas nos puderam conseguir mapear, né, o processo migratório, quantificar o processo migratório. Obviamente, também o problema não é a fonte, né, como a gente está tratando, o problema já é o excesso de fonte, né, nesse tempo, porque a gente tem pessoas para entrevistar, a gente tem cartas, documentos, a gente tem um monte de coisas, né? Então, acaba sendo um problema delimitar essas fontes. Então, a gente tem que entender isso. E outro grande problema que a gente compartilha com a história imediata, quando você faz uma história mais recente, é que às vezes a sua interpretação pode não ser o que as pessoas têm da sua memória pessoal, né? Pode entrar em conflito, ou às vezes as pessoas não querem falar sobre determinados assuntos, né? Porque são sensíveis. Então você tem que também lidar com essas questões éticas do momento que você está vivendo, né? Bom, os principais conceitos para entender a pesquisa parte, por exemplo, do campo de migração, né? Então, a primeira questão que a gente tem que entender: quem está migrando, quem não está migrando, quem já estava no local, né? E também as pessoas que retornam, tá? A gente tem que entender isso, né? Desse campo da migração. Migração sempre está vinculado a identidades étnicas, ao contrário do que as pessoas podem pensar, que está vinculada mais a classes sociais, né? Não, a migração ela tem se vincula a questões de identidade, como vocês vão ver ao longo do trabalho. E nesse sentido, os conceitos estabelecidos e outsiders, etnogênese, me ajudaram muito a entender o processo, né, de ocupação e conquista, porque os migrantes estão disputando as terras, os espaços entre eles e com as pessoas que já estavam aqui, né? Então essas disputas elas acontecem dentro de as pessoas se organizam identitariamente em grupos, né, para justamente conseguir disputar com outros grupos e não em classe social, né? Então essa é uma questão interessante para a gente entender o pano de fundo da pesquisa. Também, como a gente está lidando com uma instituição religiosa, a gente tem que entender o campo religioso, né? E como disse Pierre Bourdieu, o princípio do campo religioso é que existe um grupo especializado na produção de bens religiosos. E esses bens religiosos, né, claro, tudo que envolve, né? E quem são esses grupos? São os obreiros, que seriam os cultos, né, preparação, a ceia, tudo, a missa envolvendo, né, a, a questão religiosa. E existe, então, um grupo que produz o excedente econômico. Os leigos, no caso, né, são aquelas pessoas que sustentam o trabalho da igreja, né? Para justamente sustentar o grupo especializado que em troca produz então esse sustento espiritual. Este é o campo religioso, né? E a gente tem, portanto, na distinção do grupo que é especializado, né, teríamos os sacerdotes, né, os profetas e os feiticeiros, né? Sacerdotes são justamente as pessoas que sustentam, são os pastores que produzem esse meio de produção dentro de uma igreja, uma instituição eclesiástica, né, dentro desse grupo religioso. Profetas são aquelas forças que contestam, né, que justamente os problemas da igreja, põem o dedo na ferida, por assim dizer, né?
E os feiticeiros são aqueles concorrentes paralelos, né, que concorrem, mas que não fazem parte da instituição religiosa, não está sob o arcabouço dessa instituição, mas que concorrem. Né? No caso seriam feiticeiros aqui, mas pode ser toda aquela espiritualidade, toda aquela coisa que os membros, os leigos, recorrem, né, a essas questões e que não estão sob a guarda da instituição eclesiástica, ou seja, os sacerdotes não dominam essa área. Né? São áreas concorrentes, livres. Né? Então, esse seria o campo religioso para a gente entender. Também a gente tem que trabalhar com conceitos como continuidade, descontinuidade, tradição, inovação, resistência, criatividade. Né? E como a gente está trabalhando também com entrevistas, com coisas, né? Então com a memória das pessoas, então a memória coletiva, né? E memória individual, né? O que são a memória individual e como ela se relaciona com a memória coletiva sobre aquele assunto? E obviamente o conceito de representação, né, que seriam justamente o que as pessoas representam, né, sobre o que é migração, sobre quem é um bom migrante, sobre quem não é, né, sobre o que é a igreja, como a igreja devia ser, sobre política, sobre tudo. Então, sobre teologia, né, o que é. Então, tudo isso as pessoas estão representando, criando representações, né, articulando representações sobre. Mais do que só essas representações, elas estão com essas representações em disputas com outras representações. Então, as disputas pelas representações nos interessam muito, porque é um conflito. A sociedade não é harmônica, né? O tempo todo ela é conflitiva, ela está em disputa, disputas políticas, né? Dentro da igreja tem disputas políticas também. Então, os grupos se organizam, né, para disputar espaços. Né? Então, e eles articulam isso frente a representações, cada um defendendo ideias sobre determinadas questões. Né? Então, sobre as questões das fontes, basicamente nós temos entrevistas, né, levantamentos de dados e entrevistas em profundidade, como eu já falei para vocês antes. Temos também o problema de trabalhar justamente com essas fontes orais, né, que envolve questões, às vezes, que ainda estão em disputa, que as pessoas não querem ou têm problema, né? Que lidam com dinheiro, com recursos, às vezes, né, desaparece, às vezes não prestar conta sobre os recursos, tem coisas desse tipo, né? Ou brigas, né, ou questões de homossexualidade, algumas questões envolvendo que as pessoas não se sentem livres para falar, né? E o pesquisador tem que saber, tem que, né, respeitar o limite da sua pesquisa também, né? É uma questão ética. Mas o problema com as fontes, como eu disse antes, não é. Quando você trabalha com história recente, na verdade é o excesso de fonte que te prejudica, né? Então, por exemplo, tem muitas fontes. E eu trabalhei muito com jornais, né? Ligados à igreja, jornais da igreja, tanto nacional quanto regional, né, que jornalzinho produzido aqui, atas, cartas, relatórios e materiais, né, audiovisuais, né, tudo isso de arquivos, existem vários arquivos. Então, cada comunidade, cada paróquia tem seus arquivos, cada sínodo tem seu arquivo, e a igreja, né, nacional com sede lá em Porto Alegre também tem um arquivo, né, geral lá. Então, que possibilitava fazer essas pesquisas. Então, é uma série de documentos, né, que vocês vão perceber ao longo do trabalho esses documentos. Ok, então esses seriam esses arquivos aqui também das comunidades, né? Além do arquivo geral, também arquivos aqui das comunidades. E quem são esses luteranos aqui em Rondônia? Ora, basicamente a gente tem duas igrejas maiores luteranas aqui em Rondônia e no Brasil como um todo, que é a IELB e a SLB. E existem essas disputas entre essa igreja pelas membresias, porque às vezes as famílias participam, né, são rachadas, parte da família participa de uma, outra de outra, elas são concorrentes. E na forma se parecem muito, né? Elas são basicamente muito igual, né? E
Então, essas elas vão estar presentes aqui. Existem algumas menores que racharam, né, que saíram, surgiram, né, mas as duas principais são essas. E aqui a gente vai estar trabalhando em questão é a ISLB, né? Mas esse aqui é o símbolo da IELB. Às vezes vocês já viram por aí, né? Tem várias igrejas aqui em Rondônia também. E esses imigrantes que vêm para cá, eles vêm em busca de terra, né? O que nos diz que eles são agricultores, né? Então, 66% dos luteranos na Amazônia, eles vivem atualmente no meio rural. Esse número já pode ser menor, né? Mas isso aqui é da época da pesquisa ainda, que foi feita a entrevista. Então, nos confirma a entrevista em profundidade que mais ou menos 62% viveriam na zona rural, o restante nas cidades. Esse gráfico aqui também nos confirma essa predominância do meio rural entre os luteranos aqui em Rondônia. Então, você tem 67,37% que nunca viveram na cidade, até o momento da pesquisa, que foi feita em 2005. Né? Nunca tinha vivido na cidade. 32% já tinham vivido na cidade. Então, eles têm uma experiência urbana. Né? Isso é muito interessante a gente notar, porque quando os imigrantes vêm para cá, é justamente quando o Brasil está deixando de ser um país com a maioria vivendo no meio rural. Agora o país começa a ser um país urbano, com a maioria da população vivendo já na cidade. Né? Então é muito interessante a gente observar isso. Dessa experiência aqui. Né? Então já tinha gente que já tinha vivido em cidade, mas resolveu, né, vir para cá, para Rondônia. O que nos diz que todo esse percentual, eles vieram para cá atrás de terra. Né? Atrás de terra. Esse é o fundamental. Eles vieram atrás de terra. E sobre o local de origem desses migrantes? Nesse gráfico a gente vê que 52% vem do Espírito Santo, né? 11% de Minas Gerais, 6% Santa Catarina, 12% Paraná, 8% do Rio Grande do Sul e de outros estados 11%. Então, mais da metade vem do Espírito Santo. E dentro do Espírito Santo, esse grupo de imigrantes, né, luteranos, eles têm uma identidade étnica própria, que são os pomeranos. É um grupo germânico próprio, com uma língua própria germânica. Perguntado se eles vinham migrado antes de vir para Rondônia, olha que coisa interessante. 75,79%, quase 76%, diz que nunca havia migrado antes. Vieram direto do seu local de origem para cá. Né? Então é interessante isso. Porque várias pessoas antes aqui em Rondônia, antes de vir para cá, eles haviam passado por outras regiões, né? Migrado lá para o Paraná, Espírito, né? Santa Catarina, do Rio Grande do Sul para o Paraná, do Espírito Santo também para o Paraná, e aí vem para cá, ou para Minas Gerais, de Minas Gerais vem para cá. Então, esse número que já havia migrado antes é 24%, algumas pessoas vieram. Mas o grupo geral dos brasileiros que vem para cá, já haviam experimentado, esse número é muito maior. Né? Então, o que mostra que a estrutura de migração dentro da igreja ela é forte, porque o pessoal já se desloca já para uma nova área. Né? Isso vai ser importante porque a gente vai estar trabalhando já com várias gerações de imigração interna no Brasil, dos luteranos. Eles vão, por isso é o título do livro, Especialistas na Migração, porque os luteranos vão se especializando na migração e ocupar novas terras. Né? Então aqui é um dado que nos corrobora com isso também. A maioria já, o que demonstra a especialização. Eles não ficam simplesmente vagando, eles estão especialistas em a cada geração migrar em busca de terras. Então eles vão se localizar numa nova região. E aonde estão os luteranos aqui em Rondônia? Ora, até a época da pesquisa, essas eram as paróquias, né, que existiam aqui em Rondônia. Então, aqui em Porto Velho tem uma paróquia, né, tem Ariquemes, de Paraná, São Miguel do Guaporé, Cacoal, Rio de Moura, Alta Floresta do Oeste, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Vilhena, Colorado do Oeste e Juína.
Então, Juína entra aqui porque ela está mais perto e faz aqui de Rondônia e faz parte da estrutura do sínodo. Então, por isso eu também coloquei ele nesse mapinha aqui dessa região. Quem atende, então, né, sempre era atendido pelo pessoal que estava mais ao sul, atendia Juína também. Basicamente fazia parte de uma mesma paróquia isso daqui, né? Obviamente, aqui nessa região aqui é que se concentra a maior parte dos luteranos, mais em Espigão do Oeste e Cacoal, né? Somando também essas outras regiões aqui, é onde que está a maior porcentagem de luteranos aqui em Rondônia. Bom, não poderia deixar de falar também um pouquinho das famílias pioneiras, né? Que são os Rolander e Brown, né? Que vieram de São Gabriel da Palha, do Espírito Santo. Então, essas famílias vieram, né, para cá em Pau de Arara, né? Chegaram aqui em Rondônia em 67 já, né? Então, eles foram, né, fretaram muitos caos naquela época. Não tinha, né? Só tinha uma estrada muito mal feita, né? Vieram conhecer. E eles vão sinalizando para as outras famílias lá no Espírito Santo que existe essa possibilidade de terras aqui, né? Que existe isso. E tem, obviamente, a propaganda do governo já para essas terras, né? Então começam a vir novas famílias, né? Os Bonner e Laures também são famílias pioneiras, né? E logo depois começam a vir várias outras famílias que vão ocupar, né, essa região. Então, como eu disse para vocês que a maioria era do Espírito Santo, a maioria é pomerana, então 65% dos luteranos aqui é de origem pomerana, né? Que vocês podem ver hoje, até de vez em quando passa no jornal, a festa pomerana, a festa da linguiça, lá em Espigão do Oeste, e Cacoal, que é uma festa já famosa aqui, né, aqui dentro do estado, que atrai turismo já, né? Então, pomerano é um grupo étnico, né? No decorrer do livro a gente vai compreender mais, né, o que é isso, como se diferencia dos outros grupos germânicos, né, esse grupo étnico. A SLB no Acre. Bom, atualmente a SLB tem poucos membros lá no Acre, né? É, e o atendimento acontece aqui por Porto Velho. É o pastor de Porto Velho que atende lá essa região. Mas na época da pesquisa ainda tinha em torno de 20 famílias lá, né? Então, nessa região. 20 famílias que moram nessa região e que são atendidas. E de uma origem diversa, que vem de diversas origens né, do Brasil. Não tem uma predominância de uma região ou outra. Se concentram na capital mesmo. E em Roraima? Ora, em Roraima eles estão localizados nesses municípios aí. Pacaraima, Alto Alegre, Caruebe e na capital Boa Vista, né? E eles vêm basicamente da região sul. Uma migração instável, não vem um grupinho agora, vieram outro muito tempo depois, então não é uma migração é, muito padronizada, intensiva, né, para essa região. Então também o número é muito baixo de imigrantes lá, né, nesse estado. E Manaus, né, no Amazonas, é só na capital mesmo, só em Manaus, né, que a SLB está presente nessa rede toda. Então a migração para lá é uma migração de profissionais, né, que vão trabalhar lá em Manaus, na Zona Franca de Manaus, ou do Exército, né, tem pessoal que vai e vem, fica circulando, né, dos militares. Então essa não tem uma procedência homogênea para essa região, né? Bom, era isso, né, que a gente poderia introduzir agora do livro, né? O resto é ler os capítulos, ler as partes e voilá!